Olá, meu nome é Marcele, sou professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar os gêneros textuais. São textos que circulam em determinada esfera da atividade humana. Escola, trabalho, internet, jornalismo, literatura e etc. Possuem a estrutura, temática e estilo relativamente fixos. Os textos que pertencem a um dado gênero também têm a mesma finalidade. Nós temos vários gêneros textuais. São os tipos diferentes de texto que nós temos. Dentro de uma narrativa, nós temos vários gêneros textuais. Por exemplo, nós temos a novela, nós temos o conto, nós temos a epopeia. E, além disso, nós temos uma bula de remédio, é um gênero textual. Um manual de instrução é um gênero textual. Então, os diferentes tipos de textos são os gêneros textuais. Exemplo, uma receita. Você tem ingredientes, modo de preparo. Então, sempre seguem a mesma regra, o mesmo padrão, um gênero textual. A notícia. Uma notícia, ele tem o lead, que é aquele resumo. Geralmente, o primeiro parágrafo do meu texto é o lead, porque é o resumo da minha história. Eu tenho a manchete, que geralmente ele vem maior em negrito para prender a atenção. Eu tenho o título da minha notícia. Eu tenho o subtítulo, às vezes nem tem. E eu tenho o corpo, que é a notícia em si. Então, a notícia é um gênero textual. A receita é outro gênero textual. E sempre vão seguir os mesmos padrões. O e-mail é um gênero textual. Bula de remédio é um gênero textual. Então, não tem como a gente ficar decorando gêneros textuais. A gente nem decora. A gente tem que saber que cada texto tem um gênero textual e tem as suas características que não mudam. Nós vamos ver agora um exemplo do gênero textual receita. Como eu disse, toda receita segue um padrão. 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 4 colheres de margarina bem cheias, 3 ovos, 1,5 de leite mais ou menos, 1 colher de fermento bem cheia. Então, todo gênero textual de receita vai seguir esse parâmetro. Depois tem o modo de preparo. Primeiro, bata as claras em neve. Depois, reserve. Bata as gemas com a margarina e o açúcar. Então, está detalhando como que a gente deve fazer um bolo. Vamos ver agora o exemplo de uma notícia jornalística. Neve cancela voos domésticos e afeta sistema ferroviário no Japão. Nós temos aqui o título, nós temos o lead e temos o corpo da nossa notícia. Quase 50 decolagens dentro do país foram suspensas nesta quinta-feira. Tráfego metroviário foi prejudicado no horário de pico em Tóquio. Resume-se toda a nossa notícia. Nós temos depois o corpo da nossa notícia. Isso é um gênero textual também. Nós vamos ver agora os tipos textuais, que são basicamente 5, enquanto os gêneros são vários. São modos de organizar o texto. Narrativo. O que é um texto narrativo? Narrar é contar? Sim, é aquele que narra, que conta um fato. Nós temos a narrativa em primeira pessoa e a narrativa em terceira pessoa. A narrativa em primeira pessoa é em que o personagem participa da história. Já a narrativa em terceira pessoa, o personagem não participa, ele sabe detalhadamente o que aconteceu, mas ele não participa. Na narrativa em terceira pessoa, prevalece verbos na terceira pessoa. Já na narrativa em que o narrador é personagem, ele vai prevalecer a primeira pessoa. Toda narrativa tem enredo, tem espaço, tem tempo. E nós temos o texto descritivo. O que é descritivo? É descrever. Nós podemos fazer a descrição, tanto física quanto psicológica, de alguém ou de algum lugar. O expositivo. O que é um texto expositivo? Aquele que informa alguma coisa. Nós temos o argumentativo, também chamado de dissertativo, em que a base do texto é a argumentação. Você defende um ponto de vista, para defender esse ponto de vista você precisa de argumentos. E o injuntivo, que são os textos persuasivos ou instrucionais. São textos que vão te ajudar ou tentar te convencer a fazer alguma coisa.
Como eu falei da narrativa, aqui tem um exemplo de um texto narrativo. Misael, funcionário da fazenda, com 63 anos de idade, conheceu Maria Elvira na Lapa, prostituída com sífilis, dermite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a num sobrado no Estácio, pagou médico, dentista, manicura, dava tudo quanto ela queria. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Misael não queria escândalos. Podia dar uma surra, um tiro, uma facada. Não fez nada disso. Mudou de casa. Viveram 3 anos assim. É um exemplo de uma narrativa. É uma narrativa em primeira ou terceira pessoa? Uma narrativa em terceira pessoa. O narrador não é personagem, ele contou um fato. Isso é um tipo textual. Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael mudava de casa. Os amantes moravam no Estácio, Rocha, Catete, Rua General, Pedra, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clap, outra vez no Estácio. Por fim, na Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e inteligência, matou-a com 6 tiros. E a polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, vestida de organde azul. É um exemplo de uma narrativa. Então, é um tipo textual. São 5. Vamos ver agora qual que é o outro que nós falamos? Nós vamos ver agora a descrição, um tipo textual descritivo. A cama larga, coberta com uma colcha rendada, ocupava quase todo o quarto, aconchegante com suas almofadas de seda e paredes cobertas de retratos familiares. Então, está descrevendo como era um quarto. Os retratos familiares eram antigos, amarelados e convencionais com seus grupos de homens e mulheres, de preto, cercados de crianças e de cachos e botinhas. Aqui é o exemplo de uma descrição. Faz a descrição minuciosa, detalhada. Quando nós fazemos a descrição, nós precisamos detalhar. Depois nós temos aqui, verbete de dicionário. É o exemplo de um texto expositivo. Então aqui nós temos o significado de nostalgia. Está expondo um significado, está nos informando o que é. Que é a tristeza causada pela saudade de sua terra ou de sua pátria, melancolia. Então, é o conceito, a explicação. Nós temos agora o texto dissertativo sobre a seca no Nordeste. O que é o texto dissertativo? Aquele que há a presença de argumentos para se defender um ponto de vista. A má distribuição de chuvas é um problema que afeta muitos países do mundo, inclusive o Brasil. No Nordeste, é uma questão antiga e ainda assim os governantes não resolvem a situação de pessoas e animais que sofrem com a sede e a fome. O que acontece? É a opinião de alguém. Ele está dissertando, defendendo um ponto de vista com argumentos. Em 1877, uma grande seca no Nordeste matou 500 mil pessoas. Nessa época, Dom Pedro II prometeu gastar o que fosse necessário para minorar a situação, mas nada foi feito. Ainda assim, mesmo depois de 31 presidentes, a problemática das famílias que sofrem com baixo e irregular índice pluviométrico não foi resolvida. E aqui vai ser o injuntivo, também persuasivo, que é um manual de instrução. Instalação. Toda vez que nós compramos algum eletrodoméstico, algum objeto, sempre vem com o manual de instrução, que é aquele que nos ensina a montarmos alguma coisa, a colocarmos alguma coisa para funcionar. Então, isso também é um tipo textual. Os manuais de instrução vêm detalhados, passo a passo, que nós devemos seguir. Aqui são exemplos. Eu peguei um exemplo de um manual de instrução e coloquei para vocês irem analisando. Aqui está a nossa bibliografia. Qualquer dúvida,
não deixem de tirá-la no site, na plataforma. Temos as aulas presenciais, temos os tutores à disposição. E façam os exercícios. Nós só sabemos se aprendemos ou não a matéria quando nós fazemos os exercícios. Até!